25 de Abril. Como convidados temos Helena Pato e Fernando Vicente. Vão falar um bocadinho sobre a vida no tempo do fascismo em Portugal. Helena Pato nasceu em Mama Rosa, no distrito de Aveiro, em 1939. É licenciada em Matemáticas e com uma vida profissional dedicada ao ensino público. Exerceu a docência durante 37 anos e publicou livros escolares e obras no âmbito da pedagogia e da didática da matemática. Militou ativamente na resistência clandestina ao regime fascista. Ativista do movimento estudantil, foi detida pela PIDE na crise académica de 1962 pela primeira vez e de 1962 a 1965 acompanhou o marido jornalista no exílio em Paris. Regressou ao país em 1965 por morte prematura do jovem marido. Em 1966 esteve na origem do primeiro movimento português para a emancipação das mulheres. Em 1967 foi presa pela PIDE, submetida a torturas e permaneceu quase 6 meses na prisão de Caxias em total isolamento. De 1969 a 1972 pertenceu à direção política do Movimento da Oposição Democrática, CDE. De 1961 a 1964 integrou o núcleo de professores que dirigiu o movimento sindical docente e legal e que veio a ser fundador dos sindicatos de professores nascidos com a Revolução. Depois do 25 de Abril tem participado pela ação política e cidadã na construção do Portugal democrático. De 2010 até 2022 tem integrado sempre os órgãos diretivos do movimento cívico Não Apaguem a Memória, NAM. E desde 2022 vem dinamizando nas redes sociais páginas e grupos pró-memória do regime fascista, nomeadamente Fascismo Nunca Mais. É autora de diversos livros de memórias da resistência, com destaque para A Noite Mais Longa de Todas as Noites, edição Colibri, com a 4ª edição em 2022, e temos aqui também o Contraluz. Esta é ficção, sim. Passo então a palavra à Sra. Presidente Helena Pato. Boa tarde. Que é um gosto mesmo estar aqui a falar para vocês e daqui a bocadinho a falar convosco, conversar convosco. E é mesmo um gosto porque o viver, como pusemos em título, viver no regime fascista é qualquer coisa de difícil de explicar por palavras o que é que se sentia, como é que se vivia, explicar isto com o detalhe suficiente para que vocês ficassem com uma ideia vaga, se não estudarem história, se estudarem história ficarão com uma ideia bastante mais precisa, mas para vos deixar essas pinceladas do que foi viver durante o regime fascista, eu pessoalmente, depois o Fernando, que eu já vos vou apresentar, procurei organizar um conjunto de fotografias de grande qualidade, que são de grandes fotógrafos, para que a sessão não ficasse uma seca, porque eu acho que estas sessões às vezes são uma seca, de facto, portanto, para que não ficasse uma seca e para que alguma coisa, nem que vocês estejam um pouco atentos, alguma coisa vos fique gravada no subconsciente, porque estas fotografias, verão, são muito marcantes. E passa a apresentação do nosso amigo Fernando Vicente. Começo eu a apresentação e ele vai terminá-la. E começo eu a apresentação para vos dizer já alguma coisa que faz parte do viver no regime fascista. Como é que eu conheci o Fernando Vicente? O Fernando Vicente, que ele depois de dar-vos a pormenores, frequentou o Liceu Camões e daqui seguiu para o Instituto Superior Técnico e tirou o curso de Engenharia. Terminado o curso de Engenharia e a pouco tempo já do 25 de Abril, portanto a repressão continuava no auge, eu ouvi falar, eu vivia em Lisboa, ouvi falar em alguém, um amigo, um companheiro,
um camarada da resistência que tinha estado e voltava a estar em tortura de sono na cadeia. E o Fernando ficou na história da resistência, para mim pelo menos, e não só para mim, eu sei que é não só para mim, como o exemplo da maior, como é que eu dizer, da mais criminosa repressão da PIDE, tortura da PIDE. O Fernando, que está aqui ao meu lado, e que para mim, continua a ser esse exemplo, já vos digo o tempo, na tortura de sono, sem nunca dar isto de denúncia de algum companheiro que levasse à prisão de outras pessoas. Isto é, como nós dizíamos na altura, portou-se bem. Portou-se sem abrir brechas na resistência. O Fernando esteve 31 dias e noites sem dormir, na PIDE. Eu, pessoalmente, não conheço mais ninguém que tenha passado isto. Queria agora que o Fernando vos desse alguns dados outros biográficos. Isto foram dados um bocado impressivos, são os meus, mas são fiéis ao que foi a realidade. Pedi ao Fernando que se apresentasse com algum outro detalhe. Então, boa tarde. Eu começo por me apresentar como vosso antigo colega. Fui daqui do Liceu Camões. Agora, quando entrei, abri a boca porque isto era irreconhecível. O Liceu está irreconhecível para o meu tempo. Irreconhecível fisicamente, mas também não só fisicamente. Só vos queria deixar 2 ou 3 pinceladas que caracterizavam o Liceu do meu tempo. E o meu tempo não é no século passado, é no século passado, mas não é de há 2 séculos. No meu tempo, só para vos dar uma ideia, não era só do Camões, penso, não. As raparigas que estão aqui de calças saíam todas. Não havia calças para raparigas aqui, no Liceu Camões. Não é raparigas, por isso eu era masculina. Não, havia. Isto era, eu tinha aqui para vos dizer, o Liceu Camões era da parte final, em que eu cá estive. Eu estive aqui desde 52 a 59, penso eu. O Liceu Camões, na parte final, nos últimos 2 ou 3 anos, tinha raparigas. Nas humanísticas. Mas quantas eram? Não sabíamos. As raparigas também não sabiam quantos nós éramos muitos, de certeza, por elas. Porque elas, no primeiro andar, junto à biblioteca, no reduto sul, lá em cima, nas 3 últimas salas, eram as salas em que as raparigas estavam. E elas saíam, tinham ordens estritas para sair junto à parede, dali para a biblioteca. E o seu intervalo era na biblioteca. Vocês que estão a ver, que digamos, este não saber quantas raparigas eram tão pouco, 7, 10, 15, mais do que isto não era, de certeza. Nós nunca as víamos todas. Mas isto era uma das características do Liceu. Não sabíamos o que se passava. Não sabíamos do Liceu. Mas gostava só de vos deixar mais 1 ou 2 apontamentos. Logo, era um liceu misto? Não sei. Era. À luz do rigor, era. Vocês desculpem, mas eu, nos últimos dias, tive um problema estou a ver pior.
Epá, só para vos lembrar, só para vos dizer isto, eu, não fui outro, eu, quando andava no primeiro ano, isto é, quando tinha 10 anos, antigamente só se entrava aos 7, não é? Eu, quando andava no primeiro ano, o reitor, vocês já ouviram falar, com certeza, no Cabeça de Martelo, que era o reitor, o Sérgio Correia. E o reitor punha-se na escada do resto do chão para o primeiro andar, isto é, do intervalo onde agora estão os contentores, lá para cima, punha-se ali, naquele ângulo, não tinha um falar muito característico, mas punha-se naquele ângulo e ali o pessoal passava já com o ar já disciplinado. E ele, a certa altura, voltou-se para mim e disse: meu homem, espera aí. Bem, eu fiquei a tremer. Para que era aquilo? Eu lembro, tinha 10 anos. E estava como estou assim, com a camisa não tão aberta, que isto já é pornográfico para ele. E ele disse: tu não sabes que tens de usar gravata? Ele falava assim com um tom. E eu, deve ter feito uma cara de pau. Vai a casa buscar uma gravata. E fui. Por acaso, a minha mãe, coitada, percebeu? E na camurcinha exterior, foi na camurcinha que ela pôs a gravata. Era uma figura ridícula. Quer dizer, um gajo com uma... Bem, mas isto era só para vos dizer que aos 10 anos a repressão era nisto tudo. Em pequenas coisas, mas para machucar. E outra coisa pior, vocês não sei, agora têm aulas de cidadania. Havia nessa altura um professor de religião e moral, vocês já ouviram falar dele de certeza, o Pilinhas. O Pilinhas era um tipo sinistro, era professor de moral e era médico. E o Pilinhas, para nós, quando andávamos já no segundo ciclo, que é o antigo, terceiro, quarto e quinto, já não sei em que ano, fazia uma coisa tenebrosa, que era a educação sexual, segundo ele, que se poderia resumir numa coisa: só se pode usar, eu já não sei, só se pode mexer na pilinha para coçar, para sacudir, para não sei quê e para mais não sei quê. Ponto. Mais do que isso é mau. Faz doenças venéreas. E não era só dizer fazia doenças venéreas. Fazia uma coisa tenebrosa. Como ele era médico, tinha acesso com facilidade a manuais de doenças venéreas. E então metia-nos ali, não sei se ainda é, na antiga sala de geografia, que é debaixo da escada sul, e o contínuo era o Ribeiro, e tinha ali uma máquina de projetar. E metia lá os putos todos, e depois folheava doenças venéreas, digamos, horríveis. Eu sei que chegava a casa completamente gaseado para dizer à minha mãe: eu não posso, aquilo. Então, se eu mexer na pilinha, dá origem a cair bocados e não sei o quê. Mas isto era o Liceu Camões, antigo, hein? Eu decidi deixar-vos este pequeno achado, porque antes de vocês terem as aulas e o sistema progressista aberto, que vocês têm certamente, passámos pela Nuvem Negra. E o Pilinhas foi de facto,
um dos tipos mais tenebrosos que passou por este liceu. E eu, antes de passar a outras coisas, queria só deixar-vos estas pinceladas do que era este liceu antes. Apesar de tudo, tu perguntaste se eu gostei. Antigamente havia 3 liceus em Lisboa. Este, o Gil Vicente, 3 liceus masculinos. Porquê? Tudo à parte. E outro que era o Dom João de Castro, lá longe. Por isso, era comer e calar. Tá? Esta era a parte que eu antecedia. Claro. Já agora, eu fui daqui do Liceu Camões, depois fui para o técnico, fui presidente da Associação dos Estudantes do Instituto Superior Técnico. Depois do técnico, tive um ano expulso no Porto, porque era dirigente estudantil e, como tal, não correu bem para o Ministério. Para mim, eu não tiraria uma palavra do que foi a minha vida. Depois fui para a tropa, era ir ou não ir. Eu decidi ir. Não foi para ganhar a guerra. Aliás, tive a coisa de dizer isto aos meus soldados. Eu não vim para aqui para ganhar a guerra. E se alguém veio, está enganado connosco, aqui nesta companhia. Logo, fui para a guerra, tive 4 anos, praticamente. Depois fui trabalhar. E depois fui preso. E no estar preso, tive preso não muito tempo, mas do bom e do melhor. Fui preso no dia 10 de novembro, libertado em janeiro e neste tempo todo, tive praticamente todo o tempo em tortura. Tortura de sono, que é não deixar dormir, só um pequeno pormenor, a gente daqui a bocado fala um bocadinho mais sobre isso. E depois fui 25 de Abril. E do 25 de Abril para cá foi uma alegria. Eu, pessoalmente, estive na realização de uma série de festas do Avante, organizador, construção, planeamento, colaboração com um grande artista que eu não posso deixar de lembrar, o Rogério Ribeiro, e essencialmente isto, que era aquilo que eu no princípio disto gostava de vos dizer. Até o dia 25 de Abril estive no underground, a precisar, a preparar o 25 de Abril. E tem sido feita essa justiça, que nós, que antes do 25 de Abril éramos os clandestinos da vida desta sociedade, digamos, fomos os preparadores do 25 de Abril. Honra para nós, digamos, como tudo. Há momentos grandes na nossa história, 1640, 1383, foram grandes momentos da história de Portugal, e o 74. E a minha geração teve a grande honra de pertencer e de participar neste último grande movimento. Peço desculpa, fiz uma apresentação Está um bem, bocado mais foi importante. esticada. As fotografias, as sequências de fotografias que vos apresentamos começam pela pobreza, uma série de fotografias sobre a pobreza, sobre a extrema pobreza. Isto porque, em minha opinião, a extrema pobreza, pode passar ao diapositivo seguinte, a extrema pobreza condicionava a vida, ainda não era aqui, mas tudo bem, deixa estar, a vida quer na província, quer nas cidades. Uma pobreza de que vocês não podem ter nem como é que dizer, um
pequeno suspeita do que pudesse ser. Bom, a pobreza era de tal maneira que ainda hoje, é uma coisa que eu reparo que me faz alguma confusão, é que as pessoas da minha geração, que eram extremamente pobres, hoje têm vergonha dessa pobreza em que viveram. E isto, de certo modo, justifica algum posicionamento político, digamos assim, que existe hoje. As pessoas não querem assumir quão pobres foram, porque hoje não são, felizmente, a democracia permitiu-lhes viver de outra maneira, mesmo que apenas remediadamente. Um dos aspectos que mais se ressentiu, mais se ressentiu da pobreza foi a escolaridade. Se eu vos disser que as crianças iam para a escola descalças, às vezes caminhando por essa, e até nas cidades, mas pela província fora, caminhando quilómetros e quilómetros descalços, vocês não terão bem a noção, mas vão ficar com ela, porque eu vou mostrar-vos fotografias de diferentes zonas do país em diferentes décadas anteriores ao 25 de Abril. E agora é que eu pedi ao Dinis para passar a primeira fotografia. É importante que vocês reparem que as crianças de baixo estão quase todas descalças, se não todas. E reparem que em cima nós não sabemos quantos estão descalços, mas seguramente muitos, porque se o professor não podia para a fotografia os descalços, os mais pobres, na primeira fila. Portanto, estarão espalhados e por trás. Não é? Esta é uma imagem de uma escola do Porto, não muito antes do 25 de Abril. Podemos passar à fotografia seguinte, se faz favor. Esta miúda, numa fotografia célebre de um grande fotógrafo, Gerard Castelo Lopes, um grande fotógrafo português, esta fotografia dá-vos uma imagem, a poucos anos também do 25 de Abril, de uma miúda que tem ao colo aquilo que supomos ser ou uma irmã ou uma filha, uma bebé. Isto é outra imagem de pobreza daquela época. Na fotografia seguinte, ainda há bocado falava com a vossa professora Virgínia desta fotografia, porque sempre me impressionou muito. Esta fotografia, que é, Fernando, de um amigo nosso, eu não vou dizer o nome, não digo nomes nunca ao longo destas fotografias todas, mas esta fotografia, se vocês repararem, tem atrás, os pais estão relativamente bem vestidos e uma irmã da mãe também relativamente bem vestida. As crianças estão, 1, 2, 3, estão descalças. O miúdo mais velho é dono, empresário, digamos assim, hoje em dia, é um empresário progressista, antifascista, mas é empresário, isto para dizer o que a democracia permitiu. Mas esta fotografia impressiona-me porque ele me contou da fotografia. Foi ele que me deu a fotografia. E o que ele conta é isto. A mãe e o pai, era dia de festa, e a mãe e o pai compraram até uns fatinhos um pouco melhores para os filhos, para eles e para os filhos. E compraram os sapatos para os miúdos porem, porque era dia de festa. Mas os sapatos, logo que chegaram à casa da fotografia, onde foram fazer a fotografia, os miúdos disseram que não aguentavam os sapatos e tiraram os sapatos. Não estavam habituados, nunca tinham calçado sapatos com esta idade. Isto é um amigo meu que conta, é o dono desta fotografia. Podemos passar à fotografia seguinte. Este, para quem conhece, será que vocês sabem quem é aquele homem que está lá? Alguém conhece? Se alguém conhece, levanta o braço, se for jovem, se for adulto,
Conhece? Diga. É o Zeca. É o Zeca Afonso. É o cantor Zeca Afonso. No princípio da década de 60, em Coimbra, com um conjunto de miúdos, na altura em, creio eu, que ele compôs as... Não. É da série seguinte. Não interessa. É princípio da década de 60. E está assinado Rocha Pato porque a fotografia foi feita pelo pai, que era fotógrafo, jornalista e fotógrafo, o pai do Viola, do Rui Pato, do Zeca Afonso. As gravações de Zeca Afonso aparece muito o nome Rui Pato. A fotografia é da autoria do Rui Pato, do Rocha Pato, pai do Rui Pato. Podemos passar à fotografia seguinte. Esta fotografia é impressionante. Vocês reparem, apenas está um bocado ampliada, percebe-se menos bem. Há apenas uma criança ali, duas descalças, dois, a terceira e a quarta. Vocês vejam a imagem de pobreza e os cabelos assim rapados têm uma razão de ser. É que naquela altura a falta de higiene, falta de condições totais de habitação, a falta de higiene era tão grande que era frequente, eu ainda sou desse tempo, já vos conto daqui um bocado, era frequente as crianças apanharem piolhos. E a primeira coisa que as mães faziam era rapar-lhes o cabelo, acho que vinha para os piolhos serem mais facilmente apanhados depois com um produto que faziam em casa na altura para poderem matar os piolhos. Estão na escola, estas crianças estão na escola primária. Podemos passar à fotografia seguinte. Esta fotografia é uma fotografia que também me impressiona muito, porque é em frente ao Teatro Maria Vitória, aqui em Lisboa. Isto porque havia uma distribuição, isto é cedo, nos anos 40, havia uma distribuição de sapatilhas que os atores e as atrizes do Teatro Maria Vitória tinham feito para dar aos pobres. E isto porquê? Porque justamente, mais ou menos nessa época, tinha saído uma lei, chamada Lei do Pé Descalço, que proibia que as pessoas, não só as crianças, que as pessoas andassem descalças. E o que é extraordinário, estava a ver se encontrava, porque a frase é impressionante, o que é extraordinário é que a fundamentação dessa lei, claro que não foi cumprida, porque se as pessoas viviam o mais pobremente possível, não tinham dinheiro para comprar sapatos. Eu lembro-me muito bem na minha aldeia, e eu não sou de uma aldeia do interior, sou da pé de Aveiro, de uma aldeia do litoral. E lembro-me quando era miúda, jovem, já jovem, até o 25 de Abril, eu lembro-me disso. Lembro-me das mulheres e os homens, mas as mulheres é uma imagem que eu tenho, porque algumas eu conhecia-as muito próximo, tinham as solas dos pés de andarem sempre descalços, sempre, na rua, nos campos, em todo o lado, em casa. Se não se calçarem nunca, tinham as solas dos pés gretadas, porque isto também era no inverno, no verão, em qualquer altura. As mulheres, os homens andavam descalços e ficavam com as solas dos pés, pareciam cartão, gretados. Ora bem, eu ainda as conhecia assim antes do 25 de Abril, mas nos anos 30, 40, quando sai esta lei chamada Lei do Pé Descalço, é fundamentada na fundamentação desta lei, ao sim, vocês vejam a hipocrisia, além de mais, do regime salazarista. A fundamentação é esta, contra a lei, não sei o quê, promulgou a lei, contra o indecoroso, o inestético e anti-higiênico hábito do pé descalço. Não é nunca dito que é por pobreza, nem se deixa a ideia de que possa ser por pobreza. Podemos avançar, Inês. Reparem, esta é uma escola nos anos 60, já próximo da década de 70, próximo da década em que houve a Revolução de Abril. Reparem as crianças em baixo.
Passamos à fotografia seguinte. Outra fotografia que me impressiona imenso. Esta fotografia é no Sabugal, perto da Guarda. O presidente da Câmara, que está ali, aquele senhor, muito bem posto, pois está ali a fazer o quê? A distribuir roupas em grande caridade àquelas miseráveis crianças que estão ali de pé descalço. Isto é próximo de 25 de Abril. Podemos passar à fotografia seguinte. Eu pus aqui esta fotografia porque não posso deixar de e pensar isto. Tenho pena de não termos mais tempo para falarmos disto. Mas é qualquer coisa que parece estranho. É como é que num regime tão opressivo, com tanta miséria, vocês veem os miúdos descalços, como é que as crianças eram felizes? Eu direi mais, como é que alguns adultos, nós adultos, pobres ou um bocadinho medianamente, a viver medianamente, viver razoavelmente, como é que nós conseguíamos ser felizes? Porque, meus amigos, eu não direi nunca o contrário. Eu escrevi aquele livro, mas outros amigos dirão o mesmo. Penso que o Fernando que está aqui dirá o mesmo. Nós, apesar do regime, apesar do opressivo, apesar da repressão, apesar da PIDE, apesar da pobreza, apesar de tudo, nós tínhamos momentos de felicidade. Tínhamos, porque também não seria possível sobreviver se não estivéssemos, não é? E tínhamos, sobretudo, nós, não o resto, não a população em geral, digamos, nós, porque tínhamos um ideal. E só a luta por esse dia ideal já nos dava, fosse ele qual fosse qual fosse esse ideal, ter um ideal dá felicidade. Sobretudo quando vemos cumprir-se uma parte desse ideal. E nós isso, com as lutas, praticamente dia sim dia não víamos cumprir de alguma forma, até chegar o grande momento da felicidade de se cumprir o ideal que foi o 25 de Abril. Podemos, depois, passar. Isto é aqui em Lisboa, num sítio que eu conheço, uma fotografia tirada por um amigo meu, o Fernando Cardeira, que é atualmente presidente de uma organização de memória. Foi ele que tirou uma sequência de fotografias que eu já vos mostro a seguir. Isto é em Lisboa, num bairro, e não julguem que isto é muito recuado. Isto é nos anos 1968, portanto, há 6 anos do 25 de Abril. Podemos passar à fotografia seguinte. Mais miúdos, 1968. Mais uma fotografia do Fernando Cardeira. Podemos passar. Esta fotografia é impressionante. É anos 50 em Coimbra. Mas talvez a fotografia mais impressionante, que é nas vésperas do 25 de Abril, seja a fotografia que vem a seguir. Vocês reparam? Não era esta, mas pronto. Esta fotografia na minha zona, é ao pé da minha aldeia, e é aquela senhora que está lá acima, é a professora primária destes meninos. Aquilo é a classe da professora, olhem para eles. Pouco antes do 25 de Abril. Passamos à fotografia seguinte. É esta. Esta fotografia, para mim, talvez seja a que mais me impressiona, porque é em vésperas do 25 de Abril. É de um grande fotógrafo português, que é o Alfredo Cunha. Vocês reparem nesta fotografia. Vejam a criança, não é? E vejam atrás uma senhora, visivelmente de idade, que anda ao lixo. Anda a apanhar lixo. Podemos passar ao seguinte e, sem nos determos muito, vamos ver a habitação, bares de lata na zona de Lisboa, que era o que eu tinha de mais próximo como fotografias. Vamos ver? Ora bem, para quem conhece, mais uma fotografia do Fernando Cardeira, que é o presidente do tal movimento Não Apaguem a Memória, meu amigo.
aquela é a igreja de São João de Brito, é aqui ao pé da Gago Coutinho, ao pé da Avenida Gago Coutinho, 1968, a 6 anos de 25 de Abril. Vejam as barracas, chamado Bairro do Narigão, que era, já passamos à fotografia seguinte, mas é para vos dizer isto. Estas barracas existiam ao longo da Avenida Gago Coutinho, que é aquela avenida que vai para o aeroporto, quer do lado direito, quer do lado esquerdo. Era o chamado Bairro do Narigão. Vocês sabem onde é a Quinta da Bela Vista? Acho que é como se chama aquela zona onde há os concertos. É a Quinta da Bela Vista, não é? Pronto. É toda essa zona. Era uma zona de barracas. Vamos passar à fotografia seguinte. 1968, portanto, Lisboa. Passamos. Mais, Lisboa. Não, desculpa, nunca vinha atrás. Esta não, esta é no Rego. E um bocadinho antes, não é da década de 60, esta é da década de 50. Passamos a seguir. O Bairro do Narigão, portanto, Lisboa, década de 60, avançamos. Cá está o Bairro do Narigão. Passamos? Ora bem, para aí só um bocadinho. Para vos dizer o seguinte. Lisboa estava, mas não só Lisboa, quer dizer, as condições de habitação por todo o país eram estas. Claro que havia casas melhores, eu estou a dizer que havia uma grande, quero eu dizer, havia uma vasta camada da população que vivia daquela maneira, em condições miseráveis. Eu tive eu aqui contava duas coisas, mas temos pouco tempo. Mas uma delas tem muito a ver convosco, porque vocês perceberão bem. Eu, em 1970, que é mais ou menos o tempo em que estas fotografias foram feitas do dito Bairro do Narigão, eu era professora na escola Nuno Gonçalves, ali ao pé do Bairro da Graça. Não interessa situar-vos muito, só vos digo o seguinte. Havia uma zona de barracas, que era o Val Escuro, e nós, numa das turmas, apercebemos a dada altura que havia dois irmãos, que havia sempre um dos irmãos que faltava. Até percebermos, isto para encurtar, até percebermos que faltavam, isto é, 1970, há 4 anos da Revolução, 4 anos antes da Revolução. Os miúdos faltavam, porque havia só um par de sapatilhas. E, portanto, ora levavam as sapatilhas e às aulas, ora levavam o outro. E aquele tinha que faltar, porque já, nessa altura, já pouca gente andava descalço em Lisboa, e, portanto, até nós, professores e diretora de turma, comprarmos uns sapatilhas para os miúdos, porque não pensem que havia o grande apoio social escolar na altura às crianças mais carenciadas. Podemos passar para a frente. Não, antes disto, eu ia-vos dizer, desculpa passar só atrás mais um bocadinho, eu ia dizer o seguinte, não podemos deixar de dizer que estes bairros que havia em Lisboa existiram até à década de 80, depois da Revolução, já na democracia. Foram sendo resolvidos em certos pontos, mas houve muitos espaços deste bairro em que só se conseguiu acabar, erradicar completamente, já no tempo da presidência da Câmara do João Soares, como é que se chamava aquela? Não interessa, já nos anos 80, da coligação, acho eu. Diz. É só para vos chamar a atenção a propósito disto, havia um grande bairro, quer dizer, Lisboa era intersticial, coberta por barracas. Parece-me a mim que esta reportagem que a Helena põe, eu pessoalmente até fiquei hoje surpreendido por isto. Mas havia um grande bairro que começava
quando se vai hoje da Praça de Espanha até ao bairro da Liberdade, tu queres dizer? Não estava a dizer. Passavam todos. A avenida de... não sei o que mais. Dali até ao princípio do Parque das Nações, do lado direito daquilo onde sim. Era o Val Escuro, não era isso? Não. Era o bairro chinês. Era o bairro chinês, exatamente. E era daí os meus miúdos. O bairro chinês era das coisas mais impressionantes. Mas antes disso tinha havido outro drama. É que toda esta gente era gente do campo, era gente do interior, que tinha vindo para Lisboa, exatamente, arrastada pela ilusão do desenvolvimento social e urbano. Quer dizer, toda essa gente veio de onde tinha uma casa, onde existia, onde tinha sol e etc., né, para Lisboa, porque tinha a ilusão de que Lisboa era o sítio da salvação. E era, na realidade, o sítio onde se vivia pior. E isto que ela aqui mostrou é a segunda parte do drama. Que o drama é as pessoas deixarem a sua terra e as suas casas para virem para Lisboa. E para virem para estas condições desumanas. Mas, paralelamente, só para te completar isto que estás a dizer, paralelamente, e isto é rigorosamente isto, eu tive, na altura, no 25 de Abril, tinha uma empregada que tinha vindo da minha zona e que ia trabalhar uns dias lá em casa, e que vivia num destes bairros, não ali, era outro, porque Lisboa estava inundada de bairros destes, na periferia, que era para a zona do Lumiar, e onde ela dormia com a filha, dormia sempre, tanto quanto eu me lembro, numa cama em que chovia, quando chovia, caía, pingava água, portanto elas usavam uma bacia que punham na cama entre as duas, para chover entre as duas. Ora bem, mas isto é complementar, isto que o Fernando disse, é complementar de uma outra realidade, que é a imigração. Porque na minha zona, por exemplo, pouco vieram da minha zona, beira litoral, Aveiro, pouco vinham para Lisboa, ou para as cidades, porque imigraram. A minha zona era uma zona de imigração. Primeiro para a Venezuela, primeiro para os Estados Unidos, depois para a Venezuela, depois para o Brasil e finalmente para a França e para o Luxemburgo. E, portanto, na minha aldeia, por exemplo, quase todas as casas estavam ao cuidado da mãe de família, porque o pai estava na imigração. Tudo isto. E a imigração é um fator a ter em conta no regime, quando pensamos no regime fascista. Podemos passar a seguinte. Ora bem, o regime apoiava-se não só na repressão, na censura, no facto de haver um partido único, mas também muito na formatação que era feita das crianças, das pessoas, portanto, logo no princípio, na infância. A escola era um lugar de formatação de mentalidades, de devoção ao chefe. Fosse primeiro o chefe da sociedade portuguesa, fosse depois o chefe que era o próprio Salazar. E isto para vocês verem, porque agora vamos passar uma sequência de fotografias sem grande comentário para não levarmos tempo, mas revelam bem o caráter de proximidade do regime ditatorial português do fascismo. Não só o Salazar tinha, que vocês devem conhecer essa fotografia, eu não a trouxe, claro, não valia a pena, vocês é muito conhecida. Na secretária dele, ele tinha a fotografia de Mussolini, isto precede isto tudo, não é? Do grande fascista italiano, como, reparem, isto vai até quase ao 25 de Abril, vai até 1972, a sociedade portuguesa. Vamos ver, fotografia.
Para só um bocadinho para verem, isto são as crianças, porque a Mocidade Portuguesa era obrigatória a partir logo do primeiro ano da escola primária. Passamos. Reparem, em posição de formatura, a aprenderem. A gente, até é um bocadinho, dá vontade de rir, porque os miúdos estão a levar muito a sério esta lavagem ao cérebro que lhes faziam, não é? Mas estão numa aula de preparação militar, que era dada nas escolas desde o primeiro ciclo, no âmbito da Mocidade Portuguesa, para os rapazes que desfilavam, eram obrigados a ter farda. As raparigas não eram. As raparigas tínhamos obrigatoriamente Mocidade Portuguesa, tivemos obrigatoriamente aulas de Mocidade Portuguesa, se faltássemos perdíamos o ano, mas só tinham farda aquelas que queriam ou que seguiam a carreira dentro da mocidade. Podemos passar à seguinte. Esta fotografia é muito minha conhecida, digamos, eu conheço a pessoa que está ali, que está fardada, uma das pessoas que estão fardadas. Em baixo, como não podia deixar de ser, estão os mais pobrezitos, vocês reparem, descalços, em baixo, não é? Os de cima sempre tinham a farda, e como tinham a farda tinham que estar calçados. A Mocidade Portuguesa oferecia os sapatos aos mais necessitados para eles poderem desfilar. Passamos à fotografia seguinte. Esta fotografia é impressionante, é uma pena que com a ampliação se perca, mas isto é uma festa da Mocidade Portuguesa. Passamos. E as raparigas, as tais já crescidas, como vêm dos cursos de formação da mocidade. A Mocidade Portuguesa era, portanto, uma força não militar, mas paramilitar, não é? Em que o regime se apoiava. Podemos passar à frente? Isto é uma reunião com a outra força paramilitar, que era a Legião Portuguesa. Como veem, não escondo. Olha, uma reunião, perde-se na fotografia, mas estão com o braço, com a saudação nazi. É uma reunião em Lisboa. Esta fotografia é interessante, é uma pena também termos pouco tempo a falar dela, mas é numa fábrica conserveira em Setúbal. E está assim porquê? Porque houve uma delegação hitleriana, alemã, portanto, e é uma delegação com dirigentes italianos que vem visitar Portugal e olha, está ali a bandeira de resto à esquerda, vêm visitar a fábrica. Reparem a fábrica conserveira de Setúbal. Passamos. Esta fala por si, não vale a pena fazermos muito mais, toda a gente conhece. Esta também, estão a ver, passando por baixo de... Pronto, nas fotografias seguintes nós vamos ver imagens que nos remetem para os assassinatos, para as prisões, para as demissões, para o exílio, para as cadeias em Portugal e nas colónias, porque nas colónias havia inúmeras cadeias e sinistras, para o campo do Tarrafal em Santiago de Cabo Verde e para a censura. Podemos avançar? Ora bem, agora eu vou dizer muito rapidamente, para não gastarmos muito tempo, mas talvez alguns de vocês conheçam este jovem estudante, está ali muito engravatadinho apenas porque é a fotografia do bilhete de identidade dele. Foi assassinado por PIDE em 1972 no Instituto de Económicas e Financeiras. Chamava-se Ribeiro Santos e foi uma marca para a juventude, para a nossa juventude. Foi uma marca porque foi um assassinato que tocou muito. Foi assassinado para PIDE, num anfiteatro, durante uma reunião. Tocou muito a juventude desta época. De todas as correntes ideológicas, digamos assim. Podemos passar. Este é outro assassinato que marcou muito, o de Catarina Eufémia, uma camponesa, que numa greve de assalariados no Alentejo
foi assassinada em 1954. Catarina Eufémia. A seguir vem outro assassinato que também nos marcou muito, do escultor, pintor José Dias Coelho, em 1961. Passamos. Aqui é o próprio José Dias Coelho que, pouco tempo antes de ser assassinado, faz esta gravura para o jornal Avante, e esta gravura retrata um assassinato numa manifestação em 1961, justamente, sim, exato, que é, desculpa, um bocadinho atrás, chama-se, este jovem que foi assassinado, chamava-se Capilé, foi do lado de lá, na zona da Almada, que foi assassinado numa manifestação, um jovem operário. Passamos à frente, outro assassinado, este vocês eu acho que sabem quem é, se não souberem tem que se ficar a saber todos, não por nada, mas é talvez a figura mais consensual na resistência, na oposição, na memória da oposição. Alguém sabe como é que se chama? General Alberto Delgado, que deu o nome ao aeroporto de Lisboa. Foi assassinado em 1965 com a secretária. Assassinado ali perto da fronteira, em Espanha, perto da fronteira portuguesa, foi-lhe armada uma cilada para PIDE e foi assassinado para PIDE. Tudo isto são assassinatos para PIDE. São exemplos, porque eu não podia pôr 300 fotografias. Vamos andar para a frente. Esta, se nunca repararam, onde repararam ali ao Chiado, há uma placa na rua, uma rua que sai ali da frente da Brasileira. Há uma placa, que é esta placa, onde há um erro no nome, não é José Guilherme, é João Guilherme, mas pouco interessa. Estes 4 nomes, o Fernando Gesteira, o José Barneto, o Fernando Barreiros do Reis e o João Arruda, foram os últimos assassinatos da PIDE no próprio dia 25 de Abril. Atiraram da sede da PIDE, esta era uma multidão que estava na frente a exigir que eles se entregassem, eles PIDE, não é? E eles de cima das janelas atiraram e mataram 4 jovens que não chegaram a ver o 25 de Abril, isto é, estavam ali a reivindicar que eles se entregassem e a reivindicar a libertação dos presos e foram assassinados. Passamos à fotografia seguinte. Eu tenho esta fotografia porque esta fotografia fiz uma seleção dos que mais impressionam. Este homem de nome José Magro foi um dos 2 homens que esteve mais tempo preso nas cadeias fascistas. Teve 22 anos preso nas cadeias fascistas. Chama-se José Magro e era clandestino do Partido Comunista Português. Passamos a seguir. Esta é a mulher que terá estado, ao que me lembro, mais anos presa. Esteve 11 anos presa na cadeia de Caxias. Chama-se Maria Alda Nogueira. Chamava-se Maria Alda Nogueira. Podemos andar para a frente. Tenho, como eu disse, íamos falar das prisões e dos exílios e isso tudo. Esta fotografia é da crise académica de 1962, em que ficou célebre, e por isso eu tenho esta fotografia. Para já vocês conhecem ali por menos uma pessoa, vocês conheceram ainda é do vosso tempo, que é, não consigo, o Jorge Sampaio, vês aí o Jorge Sampaio? É o que está sentado com as mãos assim. Foi Presidente da República Portuguesa na democracia. Estão a vê-lo? Foi se não o principal, um dos grandes líderes da crise académica de 62. Ora bem, porquê é que eu tenho esta fotografia aqui metida no meio dos presos? Porque ainda ontem me dizia uma amiga e uma jornalista, nem foi uma amiga, foi uma jornalista, que me telefonou, queria falar comigo sobre esta crise, porque há aqui um aspecto histórico. É que há uma noite de 9 para 10 de maio, nesta crise, em que há a maior prisão dos 48 anos do fascismo.
Isto é, foram presos entre 1.000 e 1.200 estudantes na noite de 9 para 10 de maio. Todos de uma vez. Estavam concentrados na cantina na cidade universitária, justamente alguns em greve de fome, outros a apoiar. A PIDE foi lá e prendeu tudo o que estava. Tudo o que estava significou 1.000 a 1.200. Eu, quando o meu livro, fui uma das que fui, portanto, foi uma experiência. Estar no governo civil foi um bocado de experiência, mas poucos questões pessoais, passamos já à frente. Desculpem lá. É só para verem o ridículo disto. Para levar estes 1.000 e tal, uma parte para o governo civil, outra parte para um quartel da polícia móvel, em São Pedro, eles tiveram de chamar da Carris autocarros de primeiro andar. Daqueles que atrás não tinham porta. Logo, só por grande cidadania é que o pessoal não saiu todo. Mas foi deixando papéis. Quer dizer, o tipo escrevia a dizer 1.000 e tal estudantes presos. Pumba! Mais papéis. E na cidade toda o pessoal constatou isto, porque nada disto se sabia. Constatou isto lendo os papéis que a gente ia deixando. Eu também fui dos que fui para São Pedro. Pois é, as raparigas, e isto é muito significativo, que é, Fernando, se foram, como se diz, a Joana Pereira Bastos, que esteve a falar comigo esta manhã ao telefone, e que quer fazer uma peça sobre isto, dizia que a informação que há policial da época, não é? É de que terão sido apenas 1.000 e não 1.200, apenas 1.000 presos nessa noite. Mas destes 1.000, admitamos que foram 1.000, destes 1.000, pois quantas eram as raparigas que fomos para o governo civil? Isto é, o resto, os rapazes foram todos para o quartel da parede, e não sei o quê, e depois Caxias, e não sei o quê. Raparigas, nestes 1.000, éramos 80. Porquê? Pensem na igualdade de género. Pensem o que era naquela altura, como é que as raparigas podiam sair à noite para ir fazer uma vigília na cidade universitária. Os pais não deixavam, nem pouco mais ou menos. Elas tinha que ser tudo muito autorizado pelos pais, não é? Pronto, e portanto, mesmo não só isso, a militância era muito mais restrita nas mulheres, não é? Passamos à frente. Desculpa, atrás. O grande, só o nome, vocês conhecem, Agostinho da Silva, talvez conheçam, filósofo, foi preso inúmeras vezes e teve que se exilar. Porquê? Porque eu, por acaso, penso que ele foi professor neste liceu, mas não tenho a certeza. Ele era professor quando exigiram, como exigiam a todos os funcionários públicos, uma declaração de anticomunismo, isto é, de como se era anticomunista. Eu, por minha honra, assinei, claro, tive que assinar, por remédio, se quis ser professora, declaro por minha honra, não sei o quê, que não sou do Partido Comunista, nem tenho nada a ver com ideias subversivas, que era assim que se chamava. Ora bem, que eu conheça, devo confessar, toda a gente assinava, porque mesmo eu na altura era militante, era ativista, era tudo mais, mas fechei os olhos e assinei e tomo lá, né? Eu queria, porque a nossa atividade era clandestina, ninguém a conhecia, não é? E, portanto, o diretor da escola que tinha que fazer aquilo, aceitava e pronto, andou. Eu não conheço ninguém, assim, dos meus conhecidos e próximos, que eram pessoas, na altura, funcionários públicos, que tivesse recusado assinar esta declaração. O Agostinho da Silva recusou. Eu disse, eu não assino. Já tinha sido preso 1 ou 2 vezes. Eu não assino. E disseram, pois então passe bem, não tem lugar. Ainda tentou outra vez a declaração, eu não assino. O homem não tinha trabalho, foi-se exilar, foi para o Brasil, creio eu, e portanto viveu o resto da vida, praticamente toda, até à democracia viveu no exílio. Um filósofo que alguns de vocês talvez tenham ouvido falar, Agostinho da Silva. Se não ouviram falar, consultem na internet, vale a pena. Vamos para a frente. Este é um dos 1.000 presos na cidade universitária, chama-se Eurico Figueiredo, e eu tenho aqui porque era
também com o Jorge Sampaio, um dos 2 ou 3 grandes líderes desta crise. Passamos à frente. Outra que vocês, talvez alguns de vocês conheçam, professora Isabel do Carmo, ainda hoje está na ação política, também dirigente da crise académica, presa inúmeras vezes, também dirigente daquela crise. Passamos à frente. A Isabel do Carmo acabou por ter que se exilar, há bocado atrás, teve que se exilar porque em 1970 foi demitida da Faculdade de Medicina, pela PIDE, não é? O PIDE não ia lá diretamente dizer, dava ordem ao reitor ou ao diretor para afastar a pessoa, ela foi afastada e exilou-se em França. Vamos. Sabem quem é este? Raramente saberão, a vossa geração não conhece, mas é pena porque é um matemático, talvez o matemático mais conhecido nesta geração, antes do 25 de Abril, que é o Bento Jus Caraça. Era um homem notável. Foi preso diversas vezes, foi perseguido de toda a forma efetiva. Também, se algum dia tiverem a oportunidade de consultar na internet, vale a pena. Passamos para a frente. Já agora, só para vos dizer, o Bento Jesus Caraça era de famílias muito baixas, muito, quer dizer, mas era um tipo notável e com um sentido pedagógico notável. Criou, de facto, naquela altura, um querer, um saber, um abrir à ciência. Dos primeiros homens que abriu à ciência em Portugal foi o Bento Jesus Caraça. E teve outra coisa impressionante, que a gente é que tem pouco tempo, criou com outros, mas ele criou a Universidade Popular, que foi uma instituição notável da cultura voltada para o povo. Passamos então, este homem, que é bispo, era bispo, foi das grandes figuras da resistência da Igreja Católica contra o regime. O bispo do Porto, também vale a pena fazerem uma consultazinha. Ele foi para o exílio, forçado por Salazar, em 1959, depois de ter escrito uma espécie de carta ao Salazar, a propósito e aqui é a figura que vocês conhecem, porque fez aqui inúmeras sessões, já falámos dele aqui há bocado, inúmeras sessões no Liceu nas eleições, que foi o general Humberto Delgado. As eleições de Humberto Delgado para a presidência, a campanha, foi notável por todo o país, eram multidões. Eu assistia a isso, assistia em Lisboa, e não sei, eram multidões, mas por todo o país. Julgou-se que ele ia ganhar as eleições. Claro que não só não ganhou, como ficou tipo com 20% ou coisa parecida, porque a fraude foi total. Ora bem, o bispo do Porto escreve uma carta ao Salazar a chamar a atenção para aquela movimentação que tinha algum significado e para que eles do regime refletissem sobre aquilo, isto evocando alguns princípios como crente e da Igreja Católica. Foi de imediato convidado a sair do país, em 1959, mas regressa em 1969, 10 anos depois, esteve 10 anos no exílio, regressa em 1969 e já não estava Salazar, estava Marcelo Caetano, enfim, foi mais ou menos a mesma coisa, mas pronto, abriu em alguns aspectos e regressou em 69 e nem por isso desistiu de participar em imensos eventos que tinham a ver com a resistência ao fascismo. Foi uma figura notável este bispo. A seguir, vocês que são de humanidades, não deixem de consultar este grande escritor que foi Jorge de Sena. O Jorge de Sena, depois de ter sido mais que perseguido, acabou por se envolver num golpe de Estado militar em 1959, que foi um golpe de Estado falhado, mas ele já era imensamente perseguido, foi
tentaram prendê-lo e ele ficou no exílio até muito tarde, acho que praticamente foi até 1969 também. A seguir é uma mulher que eu tenho imensa pena de não termos tempo para falar, porque é das mulheres que eu mais admiro. Chamava-se Maria Isabel do Inglês, foi uma resistente notável, foi perseguida de toda a forma e feitio, foi presa inúmeras vezes, teve o filho preso, teve uma vida tramada. Tentaram de toda a maneira cercar-lhe a vida por forma a ela desistir de ter ação política. Não desistiu nunca até ao fim. Inclusivamente quis, ela era licenciada, quis criar um colégio, até o colégio lhe fecharam, impediram de ter e de lecionar. A seguir, outro célebre resistente, o professor Polido Valente, que deu nome àquele hospital aqui em Lisboa, foi afastado. Eu ponho esta fotografia porque não por o professor Polido Valente, que é muito conhecido, mas porque com ele foram outros, vários professores das universidades, afastados diretamente pelo próprio Salazar. Com um decreto, uma lei, assinada por punho do próprio Salazar. Presidiu a reunião e assinou por próprio dela a admissão de uma série de professores, de académicos, e assim se perderam nomes de grande importância para a cultura e para a ciência em Portugal. A seguir é a cadeia de Peniche, muito conhecida, onde onde os homens julgados com penas maiores da resistência iam. A seguir, a cadeia o campo de concentração do Tarrafal, foi o campo mais sinistro, a prisão mais sinistra. Morreram no campo de concentração cerca de 40 e tal presos. Morriam de febres, como se dizia, que é paludismo, e morriam devido às condições, falta de higiene, falta de condições de apoio médico, etc. É muito conhecido o campo do Tarrafal, vocês também não valia muito a pena estar a falar, porque de certeza conhecem bem. Aí tem campo do Tarrafal ainda. Já agora só dizer-vos, um daqueles quadrados que ali se vê, naquele quadrado grande, é a frigideira. A frigideira não é mais... Exatamente. É aquele que está aqui do lado esquerdo. É uma chapa onde os presos eram obrigados a estar ali dias e dias, digamos, como se fossem um frango ali embaixo. Digamos, apanhar aquele calor desidratava, é evidente, toda a sua saúde se debilitava. E a partir daí, a morte. Era uma morte lenta, como os frangos da frigideira têm um corar lento, e aqui era a mesma ideia da PIDE. Da PIDE e do regime. Digamos, o regime arranjava sempre uns lacaios para fazer isto. E nunca se... O símbolo máximo do Tarrafal é a frigideira. A frigideira e o Tarrafal, a certa altura, acabou e recomeçou com a guerra colonial, no essencial, para os africanos. A fotografia é muito bem lembrada, a frigideira, de facto, é conhecida. Vocês devem pesquisar na internet frigideira e verão que é impressionante. Podemos passar ao seguinte, que é a sede da PIDE em Lisboa, na Rua António Maria Cardoso. Atualmente está um condomínio de luxo, era uma propriedade privada, e, portanto, com o 25 de Abril não ficou para o Estado e está lá um condomínio de luxo. Podemos avançar?
esta é das coisas que mais me impressiona, que é, acho que vocês foram ao Museu da Resistência do Aljube, viram lá de certeza fotografias assim, é um homem numa cela, reparem que a largura da cela é a largura praticamente do homem sentado. E o comprimento era cerca de 2 metros, 1,5 metro, 2 metros. E o que é curioso é que praticamente, impressionante, todos os homens, até determinada altura, todos os homens que eram presos passavam para o Aljube antes de irem depois a julgamento, quando iam. Agora, há uma coisa que eu tenho estado a tirar pouco com números porque acho que não temos muito tempo, mas há uma coisa que vocês têm que saber, é que houve 30.000 presos pela PIDE e pela polícia política anterior e pela seguinte, PVDE, PIDE e DGS, 30.000, há 30.000 fichas nas mãos dos historiadores. Não é pouca coisa. Podemos passar à frente. Agora, só dizer-vos isto. Passa. Não, passam por aqui e a certa altura, quer dizer, para não ficarem surpreendidos, a certa altura, o Aljube deixa de ter, deixa de existir praticamente na vida dos presos e passam a ser presos em Caxias. E em Caxias há Caxias Norte, que é onde ficam retidos, é uma prisão, e há Caxias Sul, onde é a PIDE, a investigação. As condições mudam muito e deixam de ter este caráter assintoso, pequenino do catre à dimensão só da pessoa, para passar a ser diferente. E eu devo dizer, eu estive no Norte, estive ali preso e tinha outras coisas incríveis. À meia da noite, ou à noite, aquilo era um reduto que tinha um pátio interior e dava para ali uma parte significativa das prisões. E aí, um tipo à noite, ouvia entrar uma carrinha lá para aquele reduto, para aquele coisa. Aquilo fazia um eco do raio e a partir daí um tipo acordava. E enquanto não ouvisse a carrinha ir outra vez embora, esperava sempre que pudesse ser ele. Pudesse ser para ele. Era requinte, digamos, a maneira como um tipo era chamado do reduto norte, isto é, da residência, isto é, da cela, para o reduto sul, isto é, os gabinetes de tortura. Os tipos vinham e diziam, é o preso da cela, eu era 25. E vinha, e então chegavam e vinham com as chaves da cela 25 e atiravam pelo corredor enorme. Era bom que se diga que um tipo era cela sim, cela não, cela sim, cela não, que era para um tipo não comunicar, não bater aquelas... Vamos adiante, senão não temos tempo. Tá? Que há aqui coisas que são também importantes. Temos que, se calhar, fazer uma para os testemunhos, uma sessão para os testemunhos, não era? Que era mesmo importante. Isto, pronto, avança, porque não vamos falar disto. Isto acho que é importante falar-se, porque este homem teve 5 prisões, 4 fugas das cadeias fascistas, 21 anos nas cadeias fascistas, e teve uma coisa que eu acho espantosa, e por isso tenho aqui a fotografia dele. Em 1970, há 4 anos, ele era funcionário clandestino do Partido Comunista. Há 4 anos, já do 25 de Abril, ele já era um homem de idade. E propôs ao Partido Comunista, enquadrado num certo
organização que havia na altura, chamada ARA, não interessa agora que temos pouco tempo, propôs ao Partido Comunista que ele integrasse o grupo que ia colocar num navio Cunene que estava aqui ancorado na Barra em Lisboa, colocar no Cunene, que estava carregado de armas que iam, que iam partir para a guerra colonial, e para boicotar a partida do barco e as armas seguirem para a guerra colonial, a área tinha decidido colocar bombas no casco do navio. Era um ato de grande coragem, que significava que quem fosse preso seria, quem fosse apanhado seria preso e ficava até o resto da sua vida preso, não é? Com terrorismo. Pois bem, nosso amigo Francisco Miguel se chama, ofereceu-se a Álvaro Cunhal em pessoa, porque queria mesmo que fosse não sei o quê, para ir a esta ação. E os amigos lá do partido dele disseram, lá do partido, disseram, mas nem penses nisso, com a tua idade, mergulhar, pôr bombas, não sei o quê. Disse, mas tem que ser. E foi. E uma das bombas que foram postas no navio, que foi tudo pelos ares naquela noite, foi posta por este homem. Isto para mostrar a que ponto havia a coragem da resistência, independentemente de ser ou não comunista. Era a coragem de alguns resistentes. O navio chamava-se Cunene, passamos à frente para dar dois nomes para vocês pesquisarem posteriormente, são de humanidades. A Noémia de Sousa, grande poetisa moçambicana, não só, quer dizer, foi uma militante anticolonialista. E passamos a outra, que é a Alda Espírito Santo. Esta era de São Tomé e foi a primeira ministra da Cultura de São Tomé, grande poetisa, outra das grandes militantes anticolonialistas, pró-independentistas. Tinha casa em Lisboa, vivia cá na altura, e havia um conjunto de nacionalistas que reunia na casa dela. Passamos à frente. Outro que vocês devem pesquisar, Jaime Cortesão, era um republicano, digamos, entre o republicano e o social-democrata, que esteve exilado, foi preso inúmeras vezes. Outra pessoa que vale a pena pesquisar, porque era uma das grandes figuras da intelectualidade, da resistência. A seguir, não vos vou dar tempo a verem como é que atuavam os serviços de censura, fica cá, vocês depois, se quiserem, pesquisam. Isto era porque a censura era, de facto, um instrumento fundamental da repressão e do regime. Passamos a seguir. Isto é uma curiosidade que eu apanhei por acaso na net. Apanhei mesmo. Foi um leilão de documentos censurados pela Comissão de Censura. Estavam em leilão porque está ali a módica quantia de 50 euros, não foi? Está lá? Está em algum sítio, pronto. Foi vendido por 50 euros e é a prova provada de que a censura era terrível. Passamos a uma coisa que é sinistra. Isto é a obra a censura nas artes, a obra do Júlio Tomás, que foi apreendida na exposição de 1947 da Sociedade de Belas Artes, apreendida pela Pitt. Passamos à frente e vamos à Guerra Colonial, porque eu acho que vale a pena ver, ainda que caindo as fotografias, ver alguns exemplos do que foi a Guerra Colonial e do que significou para a juventude portuguesa. Vamos? Ora, está ali 1.400.000 homens que foram mobilizados para ir para a Guerra Colonial. Aproximadamente 10.000 mortos, 30.000 feridos. E ainda hoje, isto é atual, 140.000 ex-combatentes sofrem distúrbios pós-traumáticos de guerra, stress de guerra. Pronto, podemos avançar. A Guerra Colonial é alguma coisa que vocês devem pesquisar, sobretudo agora que se fala de guerra, porque nós tivemos a nossa dose.
Não havia praticamente a dada altura, e eu vejo nas pessoas à minha volta, por exemplo, não havia praticamente nenhuma família onde não houvesse um jovem que tinha partido para a guerra, ou já tinha morrido, ou tinha vindo ferido, ou ainda lá estava. Esta fotografia não passe, porque nem que não vejamos mais nada hoje. Leiam o que está ali. Deixem-me só chamar a atenção de uma coisa. O número de pós-afetados pela guerra parece um número grande, 100 e tal mil. 140 mil na Alerta. Bem, mas isto passa por não haver um acompanhamento psicológico, praticamente, durante esse período. Não há. Quer dizer, eu estive na tropa há 4 anos, eu não vi um psicólogo, nada. Ou um médico, ou coisa assim. Nada. Quer dizer, se houvesse um acompanhamento, o número seria muito maior. Aquilo que hoje há de acompanhamento é muito maior e daria origem a significativamente um múltiplo deste. É só para vos chamar a atenção de que este número pode ser... Olhem para as mãos deste jovem de Guiné. O que está escrito é que aquelas mãos, que são queimaduras de napalm, foi atirado pelas tropas portuguesas contra os guerrilheiros que lutavam pela sua independência, pela independência da sua pátria. Não queriam mais nada. Os guerrilheiros em Angola, Moçambique, Guiné, Cabo Verde, queriam a independência da sua terra. Não queriam estar debaixo do jugo colonialista português. E por isso lutaram. E por isso aconteceu a guerra. E Salazar, tem moço que nem sei cá o quê, e o próprio Marcelo Caetano, não... A guerra foi até o 25 de Abril, reparem. No dia 25 de Abril, a seguir, eu ainda andei em manifestações contra a guerra colonial. A ver se acabavam de uma vez, depois do 25 de Abril, ainda houve manifestações contra a guerra colonial. Ora bem, este é um exemplo das atrocidades que as tropas portuguesas fizeram, mas pronto, é a tal história, guerra, não é bem, né? Isto é crime de guerra. É crime. Passamos a seguir. Desculpa lá, só uma coisa. Reparem então bem para estas mãos. O napalm foi usado exemplarmente pelos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Vocês consultem a Guerra do Vietnã. É uma das coisas mais heroicas que a gente pode abrir os olhos de espanto. Mas aí não eram as mãos, eram todas centenas de patriotas vietnamitas. Por isso, nós estávamos a fazer a guerra com os restos dos Estados Unidos, no caso do Vietnã. O Vietnã foi uma das primeiras derrotas dos Estados Unidos, que o napalm é uma coisa tremenda. Tremenda porque é aquilo que vocês também podem encontrar o químico da desflorestação. Com eles, digamos, desflorestavam zonas de floresta. Passamos. Ora bem, todos os anos, no dia 10 de junho, havia em Lisboa condecoração de algumas famílias de mortos na guerra. Militares, né? Militares mortos na guerra nas colónias. Isto aconteceu até ao 25 de Abril. Esta fotografia de uma mãe com a cruz de guerra, estão a ver, com a condecoração. Como se fosse possível, quer dizer, mandávamos para a morte e depois condecoravam as famílias. Isto durou desde 1961 a 1974, 13 anos durou esta guerra. Hein? Passa para frente, Diniz, faz favor. Outra um pai. Isto é 1966. Estas fotografias
são de 66. 66, passa. 66, condecoração na Praça do Comércio, avança. Criança, 1966, filho. A moral dos costumes é muito importante e por isso eu queria esta chegar rapidamente, porque talvez seja aquilo que vos diz mais. Vamos andando. Pouco-vos ao texto, eu digo-vos em resumo, os festivais da juventude, os festivais de música eram proibidos. E quando as organizações arriscavam fazer, havia prisões e entrava a PIDE e acabava com aquilo tudo. Vamos ver fotografias, está bem? Andamos? Olha a polícia a carregar no festival em Sintra. Olha como ficou depois da polícia entrar num outro festival. Avançamos? Ora, isto, para passar ainda, estamos nas questões da moral, do casamento das professoras. Isto é extremamente importante para vocês saberem como é que era as professoras do ensino primário. Isto era só para as professoras do ensino primário. Só podiam casar com autorização do ministro, tinham que ter um pedido de autorização. E desde que, estava escrito, aquilo é o que transcreve a lei, tivessem bom comportamento moral e civil e tivesse o pretendente vencimentos ou rendimentos documentalmente comprovados em harmonia com os vencimentos da professora. Quer dizer, uma professora nunca podia casar com um homem que ganhasse menos que ela. Isto era sabido. A minha mãe era professora primária e eu sei como era. Para ser autorizado o casamento, ela contava, eu não assisti, porque nasci depois, mas ela contava. Para ser autorizada teve que provar que o meu pai ganhava mais que ela. Podemos passar. Pronto, isto é, um jornalista recentemente fez esta declaração no jornal, um português, o António Costa Santos, e era bem verdade, éramos detidos por darmos beijos na boca a namoradas, quer dizer, se num jardim ou assim houvesse um par de namorados que fosse visto a darem beijos na boca, eram presos imediatamente. Podemos passar. Cá está o que o Fernando falava há bocado. Isto é, nos anos 70, a mulher vai ganhar a guerra das calças, dizia uma jornalista, porque uma loja de pronto a vestir, era uma loja do centro de Lisboa, tinha vendido, ou estava a vender por semana, centenas de calças compridas a mulheres de todas as idades. Quer dizer, de repente, poucos anos antes da Revolução, as mulheres, eu ainda fui proibida de usar calças, nas faculdades, não, isso eu nem pouco mais ou menos. A reitora estava à porta a ver se, a reitora não, a comissária da Universidade Portuguesa, se a gente ia de meias ou sem meia, como não se podia ir de colas. Estão a ver? Tinha que ser de perucas. Não se podia usar colas, era proibido. Porque ia a perna à mostra. Pronto, podemos passar. Isto é o fato de banho. Vejam as regras para os fatos de banho masculinos e femininos. É facto que esta lei é de 1941, mas vai assim até quase ao 25 de Abril. Não se podia usar, o biquíni não era legal, digamos, começou a ser permitido, os polícias, os banheiros, os guardas de costa fechavam os olhos, mas eram proibidos até ao 25 de Abril, os biquínis. Podemos andar? Isto é impressionante. Eu queria que vocês lessem isto e eu não faço grandes comentários. Isto é recorte do artigo em que se discrimina, é um artigo científico. Os euro-africanos, os europeus, os mestiços, isto é em Portugal. Os assimilados e os indígenas. Eu até tive cuidado ontem, mas não temos tempo de ir ver como é que eles definiam o que eram os assimilados, mas não temos tempo. Já esgotámos o tempo. Só a última coisa, que é, do ponto de vista da moral, é muito importante, a última. Isto é o miúdo que é marcado, porque estamos mesmo, é?
que é um miúdo que é marcado com outros miúdos que são em África pelos patrões, pelos colonialistas. Este miúdo tinha perdido, quem dá esta informação é a pessoa minha conhecida, tinha perdido umas cabeças de gado mais uns miúdos quando andava a pastorear, e era marcado com a fogo na testa, como castigo. Agora passa, faz favor, isto era o carro da minha agente da PID que me torturou, tens que ver. Esta era a agente da PID que me torturou. Chamada PID Madalena. Em breve tem notícias minhas na RTP, se estiverem atentos. Agradecemos A revolução, não queres passar 4 ou 5 sem dizer a vossa nada? presença. Olha, é muito bonita aquela fotografia. Aquela fotografia é simbólica do 25 de Abril. Pronto. Muito obrigado pela vossa presença.